Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise psicológica e explicar as nuances de The Strange Thing About the Johnsons, curta lançado em 2011, dirigido por Ari Aster e protagonizado por Billy Mayo e Brandon Greenhouse. Lembrando que a análise contém spoilers e se você ainda não assistiu a esse curta, você pode encontrá-lo facilmente aqui mesmo no YouTube. Faço aqui uma advertência que ele aborda a violência sexual e caso você se sinta desconfortável com o tema, recomendo que não o assista. Acredito que seja impossível ficar indiferente em relação a esse curta. Chocante, real e horrível são palavras que resumem muitos dos pensamentos que eu tive enquanto o assistia. Ao trabalhar com uma problemática real e subvertê-la de maneira absurda, Ari Aster provoca o espectador a pensar no cerne da mensagem sobre abuso sexual, de que é justamente debaixo das cortinas amigáveis da sociedade que se arrasta esse fantasma do qual tanto se evita falar. 1. Quebrando o tabu. A primeira sequência de cenas mostra Sidney, um adolescente que em certa manhã é flagrado se masturbando pelo seu pai Isaiah. A reação inicial do pai é sair do quarto e fingir que não viu nada, mas logo depois ele muda de ideia e retorna para iniciar uma desconfortável conversa sobre como o que o filho estava fazendo era natural, embora fosse visto como tabu pela sociedade. De início, Sidney até parece incomodado, mas logo fica perceptível que ele está consideravelmente à vontade com aquela conversa que qualquer adolescente consideraria constrangedora. Ele diz a Isaiah enquanto este caminha rumo à porta: "Eu te amo", uma frase que isoladamente não soaria estranha se não fosse pela cena seguinte. A foto que Sidney olhava enquanto se masturbava era do próprio pai, por quem nutria uma admiração não apenas paternal, como também sexual. Apesar de Isaiah ter conversado com o filho a respeito apenas do tabu da masturbação, o garoto interpreta aquela conversa de maneira generalista. Para ele, o pai talvez estivesse falando sobre o seu desejo sexual incestuoso. Essa interpretação distorcida da realidade é relativamente comum entre abusadores, que têm a falsa percepção de que suas vítimas estavam provocando ou mesmo sugerindo que algo pudesse acontecer entre eles. Ao culparem a vítima, automaticamente se isentam de qualquer responsabilidade. O "eu te amo" dito por Sidney pode ser interpretado como uma espécie de sinal verde para ver se o pai estava no mesmo barco distorcido que ele. 2. A subversão do complexo de Édipo. Eu expliquei o complexo de Édipo em diversas análises aqui do canal, já que muitos filmes utilizam esse arco narrativo com origem na mitologia grega para criarem tramas familiares interessantes e envolventes. Ataque dos Cães, que concorreu ao Oscar 2022, é apenas um exemplo de obra que utiliza o complexo de maneira sutil, mas eficiente. Eu já fiz uma análise sobre ele e caso você queira conferir eu vou deixar aqui no card. Para quem não está familiarizado com a história de Édipo Rei, eis um resumo. Escrito por Sófocles aproximadamente 427 anos antes de Cristo, o mito narra a jornada de Édipo, um sujeito amaldiçoado pelos deuses e que, desconhecendo suas próprias origens, mata o pai e se casa com a sua própria mãe. Na teoria psicanalítica de Sigmund Freud, o complexo de Édipo descreve o desejo inconsciente que o filho tem pela mãe. Na maioria das tramas modernas, assim como na vida real, esse complexo se manifesta em um campo mais simbólico e menos sexual. Todavia, em The Strange Thing About the Johnsons, uma nova versão dele não apenas é levada à interpretação mais literal possível, bem como é até mesmo subvertida. No conto original, Édipo mata o pai e, sem tomar conhecimento, se casa com a mãe Jocasta. Quando ambos descobrem que são mãe e filho, a resolução se torna uma tragédia. Jocasta tira a própria vida, enquanto Édipo fura os olhos com os alfinetes do vestido da mãe. No curta, Sidney, o filho, se relaciona com Isaiah, o pai. Seguindo uma lógica edipiana mais tradicional, ele teria de matar a mãe Joan. Todavia, é Joan quem mata Sidney, enquanto Isaiah tira a própria vida ao se jogar na frente de um veículo. Perceba que todos os elementos edipianos estão presentes no curta, mas em vez de repetir o padrão que todos já conhecem, Aster inverte os papéis, surpreendendo o espectador que inconscientemente já espera um desfecho mais próximo do arco clássico do Édipo Rei. Aliás, tudo fica ainda mais chocante pelo filho desempenhar o papel de abusador, uma situação extremamente rara de acontecer na vida real, já que crianças e adolescentes, por serem mais frágeis física e psicologicamente, são frequentemente as vítimas dos abusos.
Não é por acaso que esse curta abriu portas para Ari Aster, afinal, esse é um dos raros filmes que nem mesmo Freud conseguiria explicar. 3. A verdade e a negação. As consequências psicológicas das ações de Sidney são devastadoras. A Isaiah se torna um idoso traumatizado pelos abusos do filho e se sente pessoalmente culpado pela forma como o relacionamento entre os dois se desenvolveu. Em casos de abuso sexual, é comum que a vítima se culpe pelo ocorrido, ainda mais quando o abusador transmite sua visão distorcida dos fatos. Essa é a maneira que esses criminosos encontram para manipular suas vítimas. A Isaiah, que é escritor, até tenta revelar a verdade ao mundo escrevendo um livro chamado O Homem no Casulo, ou seja, uma referência a ele mesmo que há tanto tempo guardava para si aquele segredo tão assombroso. Todavia, ao descobrir a existência do livro, Sidney começa a ameaçar ainda mais o pai, o que culmina em seu ato de desespero de instintivamente jogar-se na frente de um caminhão. Joan, a matriarca da família, tem conhecimento dos abusos de Sidney desde o dia de sua formatura. Todavia, ela nega aquela realidade a fim de preservar a imagem da família. Nessa cena do casamento de Sidney, ela vê através de um buraco na cerca eles se relacionarem. Ela chora, mas logo se recompõe e volta para a festa como se nada tivesse acontecido. No final, depois de assassinar Sidney, ela joga o manuscrito na lareira, uma garantia de que aquele segredo perverso jamais seria revelado à sociedade. Infelizmente, na vida real, as pessoas frequentemente entram em negação quando presenciam cenas de abuso sexual. Como possuem crenças distorcidas de que a família deve ser preservada ou mesmo que podem estragar a vida de alguém, preferem calar-se em vez de tomar as providências necessárias. Na verdade, a vida que lamentavelmente se esvai é a da vítima, que em sua condição vulnerável teme as consequências que pode sofrer. Por isso, se você desconfia que alguém esteja sofrendo violência sexual, ligue para o número 100 e converse no canal chamado Disque Direitos Humanos. 4. Conclusão. The Strange Thing About the Johnsons, apesar de perturbadora, é uma obra importante por discutir de forma reflexiva a violência sexual que pode ocorrer dentro de casa. Diferente do filme, as vítimas geralmente são crianças e adolescentes, mas de certa forma a inversão aqui se faz necessária justamente para chamar a atenção do espectador para essa problemática. É importante destacar que Sidney é visto pela sociedade como um rapaz simpático, bem casado e socialmente agradável. Na maioria das vezes, o abusador não é um sujeito perturbado, com traços maníacos e trejeitos selvagens. Esses criminosos se escondem através de máscaras bem construídas, são membros produtivos da sociedade e estatisticamente é bem possível que você conheça algum. Se notar qualquer coisa estranha, não hesite em denunciar. E você ficou impactado com o curta? Deixa aí nos comentários e além disso se inscreva no canal e deixa o like, cuide bem da sua saúde mental e até a próxima.